estamos de volta! E hoje eu trago para vocês mais um livro do Desafio Livrada. E dessa vez é sobre um autor ou uma autora de nome igual ao seu, né? Nome ou sobrenome. E eu escolhi o Raquel de Queiroz, esse aqui, As Três Marias. E eu acho que eu até comentei no livro lá da... Eu não sei se foi no da Maratona do Carnaval, foi em algum. Que assim, esse não é o meu primeiro contato com a Raquel de Queiroz. Eu já tentei ler alguns livros dela, porém, por algum motivo, eu não consegui dar sequências nesses livros, principalmente o 15, né, que é uma das obras mais famosas dela, mais importantes da literatura brasileira. Mas assim, eu super acredito que existem livros que você tem que ler no momento certo. Não só assim para aproveitar mesmo a leitura, para você entender tudo direitinho que está se passando na história, você pegar as minúcias e tudo mais, mas o próprio conteúdo da narrativa, né? E eu acredito que tenha sido isso que aconteceu comigo e o 15 há vários anos atrás. E até então eu não tinha pego Raquel de Queiroz novamente. E como Raquel é um nome que é um nome um tanto quanto fácil de se achar, e em literatura não é tão fácil assim, né? Principalmente no meu sobrenome. Então, aproveitei para dar mais uma chance. Então, sobre a história. A gente vai ter então a nossa personagem principal e a nossa narradora é a Maria Augusta, Guta para os íntimos. A gente vai acompanhar ela desde ali da sua pré-adolescência, nos seus 12, 13, 14 anos, quando ela entra num colégio de freiras, né? É o Colégio Imaculada Conceição, que por curiosidade tem um colégio aqui na minha cidade com o mesmo nome. Não sei se isso é curiosidade, mas... né? E esse é um colégio em que as meninas ficavam enclausuradas, né? Elas só saíam desse colégio por motivos especiais, ou de tantos em tantos dias elas tinham direito a visitar a casa dos pais. E nessa escola a Guta ficou conhecendo a Maria da Glória e a Maria José. E desde então assim elas se tornaram best friends forever, tanto que uma das irmãs lá deu o nome, né, deu o apelido para essas três meninas de As Três Marias. Claro que fazendo menção aí ao primeiro nome delas, né, o Maria, e também sobre a constelação lá, as Três Marias, que fica lá em Orion, e enfim, aquelas três estrelinhas que a gente sempre vê no céu estrelado. E aí a gente vai acompanhar a história dessas três meninas. Na verdade, assim, a gente vai acompanhar mais a história da Guta, né, afinal ela é a narradora e a personagem principal, mas de rebarba aí a gente vai ficar sabendo o que acontece com essas outras duas Marias e outros personagens ali secundários e terciários. E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse livro foi que, por mais passageiros que sejam esses personagens terciários até, o quanto eles são palpáveis, sabe assim, tem livros que a gente pega em que esses personagens secundários, eles estão ali só para completar a história, né? Então assim, eles são muito superficiais, são pessoas que você sabe que não faz sentido tá ali, entendeu? Eles não têm nada a acrescentar, diferentemente de todos os demais personagens que a autora vai colocar aqui pra gente. Tem sempre um motivo especial para Raquel trazer esses personagens pra gente. Seja uma característica do próprio personagem, né, da personalidade deles, ou seja a situação em que eles estão passando. Então ela vai mostrar isso pra gente de uma forma um tanto quanto sucinta, mas muito relevante. Depois que essas três meninas, né, se formaram da escola e saíram e começaram a viver, a gente começa a perceber o tanto que elas são diferentes. Enquanto a gente tem a Guta, uma jovem mulher que está a fim de explorar o mundo, ela quer experimentar tudo, ela quer fazer de tudo. Depois que ela saiu da escola, ela percebeu que a religião não era muito para ela, né? Ela não tinha um tato muito grande com isso, ela não teve essa aproximação,
muito diferente da Maria José, que se tornou uma mulher extremamente assim, recatada e religiosa. Ela seguia todos os rituais e toda hora que ela aparece ela está rezando. E a Maria da Glória, ela funciona como o meio termo das duas. Enquanto a gente tem o abandono total da religião pela Guta e a devoção da Maria José, a Maria da Glória está ali no meio. Ela é uma pessoa religiosa, ela tem a sua fé, mas ela não é tão praticante assim. Então ela é o meio termo das duas. E sem contar as diferenças de personalidade mesmo, né? Assim, tirando a religião. São pessoas são mulheres completamente diferentes. Mas não menos, mas uma não é menos do que a outra, tá? E na história a gente vai ter 3 acontecimentos principais que vão definir a vida da Guta. O primeiro é um encontro, depois que ela saiu do colégio, é um encontro com um homem já casado. Ela estabelece um certo relacionamento com esse cara. Ele é pintor e tal, ele vai pedir para ela pousar para ele. E acaba que eles desenvolvem um certo relacionamento ali, porém não é o que a Guta esperava, né? O que o cara queria não era o que ela queria. Então vai ter um certo desentendimento, o que vai ocasionar uma situação super pesada e relevante para o desfecho da história, porque por esse motivo ela vai passar uma temporada no Rio de Janeiro, onde ela vai ficar conhecendo um outro cara, vai ter um relacionamento com ele também, e ela vai ver que é justamente aquilo que ela queria, né? Parece que ela encontrou o homem dos sonhos dela, só que tem a questão de o relacionamento nem começou e já tem que terminar, né? Porque ela não mora no Rio de Janeiro, ela não tem a intenção de morar, ela precisa retornar para a terra dela. E aí desse relacionamento, né, com esse segundo homem, vai ter um outro desfecho que é exatamente assim a forma como o livro termina. E eu achei isso muito sensível da parte não só, né, da Raquel de Queiroz, mas da própria Guta, a forma que ela lidou com isso, a forma que foi passada pra gente. E aí a gente pode estabelecer também um ponto em comum entre vários personagens. Porque, por exemplo, a Guta perdeu a mãe na sua infância ali, ela, não sei, ela devia ter uns 5, 6 anos, e a mãe dela era muito jovem, muito mesmo, devia ter, sei lá, 15 anos. Então a recordação que ela tem da mãe é justamente das brincadeiras, das tardes que elas passavam juntas, dos banhos de chuva e tudo mais. A Maria da Glória, ela perdeu a mãe no parto, né? Então o pai dela que criou ela desde a infância, então eles têm uma relação muito próxima. Inclusive ele que encaminhou ela, né, a vida dela para a escola e mais para frente. A Maria José foi ao contrário. O pai dela abandonou ela, né, a mãe e os irmãos, 8 irmãos, e foi ter uma outra família com uma outra mulher. Então, assim, outros personagens passaram por essas mesmas situações de abandono ou de perda de algum dos pais ou até dos dois. Então, assim, isso passa a ser um elemento comum entre os vários personagens da história. E eu achei muito interessante ela fazer essa ligação, porque é uma ligação sentimental que os personagens desenvolvem entre si. E é basicamente isso a história. Eu gostei muito, eu achei muito interessante, só que eu só tenho uma observação para fazer. Eu acho que esse é um livro que, assim, que eu não consegui entender direito, pelo fato de que eu não tenho uma proximidade muito grande com a literatura brasileira, principalmente com a Raquel de Queiroz, né? Eu comentei aqui com vocês a minha dificuldade em ler os livros dela. Então eu tenho a sensação, quando eu terminei a leitura, eu fiquei com a sensação de que eu deixei passar muita coisa, sabe? Eu não conseguia absorver de um todo a história, o que ela estava querendo dizer com aquilo. Teve algumas passagens que me marcou muito,
Por exemplo, quando ela fala a Buta menciona a vontade dela de suicidar, a quantidade de vezes que ela pensou nisso. Mas assim, de uma forma literária, sobre a escola literária brasileira, assim, eu acho que eu deixei passar muita coisa. Então esse livro vai para a pilha de livros para serem relidos daqui a um tempo, quando eu tiver alguma maturidade literária brasileira, alguma coisa do tipo. Mas no geral eu gostei muito. Eu acho, assim, a experiência tá valendo muito. Eu já mencionei várias vezes aqui sobre como o Desafio Livrada está mudando a minha vida. Então é isso. Se você já leu ou conhece alguma outra obra da Raquel de Queiroz, deixa aqui para mim nos comentários. Me fala se é realmente assim, textos difíceis, né, de difícil compreensão, se é uma coisa que, sei lá, uma coisa que eu preciso amadurecer. Até mesmo se tiver assim, textos de apoio, textos que vão me ajudar a entender melhor não só a Raquel de Queiroz, né, mas a literatura brasileira de uma forma geral. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.